Olá, meu nome é Andréa e eu estou aqui para poder contar um testemunho que eu acredito que seja mais uma experiência de vida que eu carrego até hoje, né, em tudo que eu vou fazer e principalmente na área profissional. Então, esse testemunho está principalmente ligado ao pilar profissional. Já faz alguns anos, belos anos aí, tá? Acho que faz mais ou menos uns 15 anos que eu estava desempregada e estava em busca de uma recolocação. Estava orando a Deus muito mesmo, porque eu precisava me empregar, porque a gente tinha financiamento para pagar, enfim, todo aquele trâmite que a maioria das pessoas tem. Meu marido estava trabalhando na época e eu imprimi um currículo para poder mandar para uma empresa que ele já havia trabalhado. Vocês veem como é antigo negócio, né? Hoje em dia, falar de imprimir currículo, né, foge até um pouco da linha, né? Mas enfim, eu imprimi um currículo, mandei pelo correio e pedi a Deus, né, que eu fosse selecionada ali para pelo menos conseguir fazer uma entrevista inicial. E, para minha surpresa, realmente isso aconteceu. Foi parar na mão de uma pessoa do RH, essa pessoa me chamou, fez uma entrevista, né, preliminar, como se fosse uma triagem, digamos assim. Eu lembro até hoje que eu fiz uma redação e ela pegou e fez fazer também alguns testes psicotécnicos, né, para ver se eu tinha perfil para trabalhar para a área, enfim, todo esse trâmite, e era uma vaga temporária também. E eu acabei passando nessa primeira etapa, né, com o pessoal de RH. Ok, o trâmite normal agora eu vou enviar para os responsáveis, né, da área, e se eles gostarem do seu perfil, do teste, enfim, aquela coisa que a gente já conhece, né, a gente entra em contato. E, pela graça de Deus, foi realmente isso que ocorreu. Eu fui chamada para poder fazer uma entrevista, né, com a gerente da área. Então, para minha surpresa, eu achei que seria só a entrevista. Quando eu cheguei lá, também tinha um teste. Então, tinha um teste contábil, tinha outro teste de raciocínio lógico, e se esse teste desse ok, logo em seguida eu faria uma entrevista com essa gerente. Óbvio que eu acabei topando, né? Descobri na hora que eu tinha que passar por todo esse trâmite, né? Mas acabei topando e fiz. E consegui chegar até essa entrevista. Conversando com essa gerente, ela gostou muito do meu currículo, eu fui bem no teste também, mesmo tendo sido pega de surpresa, acabei indo bem no teste, e conversa vai, conversa vem, ela falou pra mim que achava que o meu nome não era estranho, no caso o meu sobrenome não era estranho, meu sobrenome de casada. Aí eu fiquei meio assim, né, falei, ela falou, engraçado que eu conheço uma pessoa que a princípio tem o mesmo sobrenome. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eu descobri que no meio da entrevista essa gerente ligou os fatos e ela tinha trabalhado com o meu marido. Só que ela trabalhou com o meu marido como estagiária. Ela era estagiária da área e o meu marido na época eu acho que ele era analista sênior, alguma coisa assim, né? E ela ajudava ele também. Ok, né? Até aí, beleza. Vem a surpresa, né? Mas você sai dali fingindo que tá tudo ok. Saí da sala, a hora que eu olho uma plaquinha, tem um certo nome, que eu também não vou citar, né, gente? Mas tem um certo nome de uma sala de diretoria. Então, tava ali, diretor fulano de tal. Como o sobrenome dessa pessoa é um sobrenome diferente, que eu sou péssima para guardar nome, gente, vamos combinar. Mas o sobrenome dessa pessoa era um sobrenome diferente, eu guardei. E eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível. Porque na época, aquela pessoa era gerente, não era diretor do meu marido. Deu pra sacar? Então, eu fui entrevistada pela estagiária, que na época trabalhou com meu marido, e o gerente do meu marido, naquela época, se tornou diretor da área. Deu pra entender? Fui embora
E ela falou pra mim, falou, olha, se eu vou verificar a fundo os seus testes, eu vou verificar a sua ficha, tudo tal, aquele trâmite. Tem mais algumas pessoas para poder entrevistar e tem mais algumas pessoas para poder entrevistar e conforme for eu entro em contato com você. Eu saí de lá, falei, meu Deus do céu, como assim, Senhor? Eu vim parar exatamente na frente, né, da pessoa X e o gerente da época agora é diretor. Como assim? Que mundo pequeno, né? Cheguei em casa, conversa vai, conversa vem. Nem cogitei direito com meu marido a situação, só falei pra ele que tinham 2 nomes, né? Ele falou, gente, eu trabalhei com essas 2 pessoas. E ele ficou super feliz, ele falou, nossa, né? Ela agora é gerente, e ela saiu na época da empresa porque ela tava com uns problemas de saúde, ela retornou pra minha empresa, aquela coisa, tal, pá. Resumo da ópera, eu fui chamada para fazer uma nova entrevista. E essa nova entrevista era para pegar alguns detalhes e se eu passasse nessa entrevista, eu já ficaria sabendo no mesmo dia se eu seria contratada ou não. Gente, eu orei muito. Mas a primeira coisa que eu perguntei pro meu marido foi como, eu tô dando risada, porque assim, na hora vem assim, um turbilhão de pensamentos, de emoções, que a gente acaba falando assim, meu Deus do céu, que mundo pequeno, como pode ser um negócio desse, né? E a primeira pergunta que eu fiz para ele, mediante todo aquele quadro, foi: como você tratava a sua estagiária? Ou a estagiária da área, se é assim que você prefere falar, né? Porque a minha preocupação, sincera, não era nem a maneira como o gerente o enxergava, né? Que o gerente agora era um diretor. Não era essa a minha preocupação, e sim a maneira como ele tratou a moça que era estagiária na época e que agora seria, né, por algo fora do comum, assim, fora da curva para se imaginar, a minha gerente, né, que ela era uma gerente, mas ela tinha um status de controller ali dentro. E eu perguntei para ele, né, como que você tratava essa pessoa? E ele me respondeu que ele tratava super bem, né, que ele gostava muito dela, que ele ajudava, né, mas que tinha muita gente no departamento que abusava um pouco dela por ela ser estagiária. Então, que fazia ela carregar caixas pesadíssimas, que fazia ela ficar presa no como é que fala? Que acho que eu nem sei se existe mais hoje, mas é arquivo, né? Tinha muita coisa para ser arquivada, principalmente a área contábil financeira, muitas caixas, né, de documentos fiscais e de movimentos, né, contábeis do mês, né, que naquela época pegava por dia, imprimia, enfim, todo esse trâmite. E ele falava que muita gente, ao invés de ensinar o serviço para ela, deixava essa menina ficar lá 2 dias mexendo nesse arquivo, fazendo assim coisas que eram complicadas no sentido de aprendizado e até de peso, né? E que muitas vezes ele ia lá, pegava as caixas, ajudava ela, chamava ela para poder aprender outros tipos de serviço, né? E que tinha um relacionamento legal com ela. E aí eu fui mais tranquila e eu ainda brinquei com ele. Eu falei, você tem certeza do que você tá me falando? Você nunca tratou mal essa moça? Eu falei assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E eu também não sei como é essa moça. Vai que, né, ao pensamento, né? Mas quem é que não passa, né, na cabeça um negócio desse, né? Vai que essa moça tem mágoa de você e eu entro lá e o clima fica horroroso caso ela não consiga separar o pessoal do profissional. E ele falou, não, vai tranquila, vai na paz, porque se depender de mim, mágoa ela não tem. E aí ele ainda fez um comentário comigo. Ele falou assim, eu só fico com dúvida sobre uma situação. Ele falou, você lembra que eu pedi o convite do nosso casamento para poder entregar para uma moça que você não conhecia na empresa que eu trabalhava? Eu falei assim, lembro, é exatamente para ela e ela não foi no nosso casamento. E eu não sei, na época ela me falou que ela estava com problema de labirintite, mas eu não sei se realmente isso é uma verdade ou não. Ele falou, é a única coisa que você vai ter que descobrir no meio do caminho, aí no meio do processo. E eu falei, ok, e eu fui. Passei nessa entrevista, conversei com ela,
E ainda na entrevista eu brinquei, né? Falei, então, que quando ela me chamou novamente, ela já tinha associado o meu sobrenome com a pessoa, né? E todo o trâmite de vida que ela já tinha passado. E quando ela me contratou, ela falou exatamente isso. E ela falou assim, e olha que coisa incrível, gente. Ela me pediu desculpas por não ter ido no meu casamento. Eu achei tão lindo aquilo. Eu falei, gente, essa mulher já me ganhou só por esse fato, né? Ela poderia estar preocupada ali com toda a situação profissional e não. Ela também estava, mas ela falou que ela guardou durante anos a fio, né, o fato de não ter se desculpado pessoalmente. E que ali naquele momento ela também estaria aproveitando para se desculpar. E ela me pediu desculpas, ela realmente estava com algumas crises, né, de labirintite, ela não estava bem, e esse foi um dos motivos também pelo qual ela acabou pedindo demissão, entre outros problemas que ela acabou tendo, familiares, enfim. E ela pegou e perguntou do meu marido e falou que ele a tratava muito bem, e ela literalmente repetiu a história que ele contou pra mim com relação a ela. Eu trabalhei nessa empresa, eu entrei como temporária, né, para ficar no fechamento, digamos assim, anual, porque essa empresa ela estava sendo adquirindo uma outra empresa, então eu entrei como um braço ali para poder ajudar. O diretor da área lembrou também do meu marido. Hoje ele é conhecido mais pelo sobrenome, na época por um apelido, né, diminutivo do nome dele. E o diretor da época era gerente dele, também falou super bem dele, enfim. E eu acabei conhecendo outras pessoas da área que tinham trabalhado com meu marido e que falaram super bem dele, né? Tiveram, melhor dizendo, deixaram, né? Ele deixou boas lembranças, né? Deixou um carinho muito grande como pessoa e como profissional, né? Para aquele pessoal que ainda estava na empresa. Era uma empresa que depois que eu entrei, eu vi que o pessoal ficava assim anos a fio lá dentro, né? Eu acabei entrando como temporária, fiquei na empresa, acabei sendo contratada e fiquei na empresa durante 5 anos mais ou menos. Trago amigos dessa empresa, que já faz muito tempo, gente, que eu trabalhei lá. Trago amigos dessa empresa até hoje, né? E ele pôde reencontrar várias pessoas, né, que trabalharam com ele naquela época através da minha experiência profissional que eu tive. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu orei muito, porque eu estava precisando muito de um emprego, né? E eu entrei ali com caráter de temporária, não com caráter efetivo. E eu acabei sendo efetivada. E acabei subindo de cargo ali dentro também, hierarquicamente. Tive um aprendizado fora do comum. Trabalhei todo o tempo praticamente com essa moça, que se tornou minha gerente, né? Aprendi muito com ela, muito, muito mesmo. Aprendi muito com o diretor também, e carrego muito carinho dessa empresa, carrego muito carinho dessas pessoas. Mas o que eu posso dizer a você que está me ouvindo neste momento? Qual é a marca que você está deixando, né? O que você está fazendo no seu dia a dia que vá impactar o outro que ficou ali atrás, ou o seu par, ou quem está acima, ou quem está abaixo de você? Quais são os princípios que você está colocando? Quais são os princípios que você está praticando? O que você fala realmente você vive, né? O amor ao próximo e o respeito, né? Que isso é uma marca muito forte de Jesus. O amor pelo outro e o respeito. Até que ponto realmente você está colocando em prática? Porque esse testemunho que envolve a parte profissional foi algo que me tocou, né? E que a gente fica naquela situação de realmente, né, qual é a marca que eu tô deixando. Então, nesse momento eu quero que você pare um pouquinho e reflita em toda a sua trajetória de vida.
que você teve aí no seu campo profissional? Qual é o legado que você deixou? Né? Eu não estou nem falando de legados de ensinamentos profissionais, mas se alguém fosse falar de você e fosse resumir numa frase ou até mesmo numa palavra, o que você acredita que a grande maioria falaria de você? Né? Então é essa mensagem que eu deixo hoje. Um testemunho que envolveu o pilar espiritual, mas que também envolveu o pilar profissional e que também envolveu o pilar social e automaticamente o pilar financeiro. Você tá vendo como acabou mexendo com todos os pilares? Eu comecei esse vídeo falando que era um pilar profissional, né? Mas se você for parar para analisar, acabou mexendo com vários pilares. Porque antes de entrar nessa empresa eu orei. Antes de entrar nessa empresa, eu pedi a Deus que abrisse uma porta. Porque estava muito difícil, né? E eu pedi a Ele que abrisse uma porta. E Ele abriu uma porta absolutamente inusitada, que eu, sinceramente, nunca poderia imaginar na minha vida, mas que foi uma das melhores experiências que eu tive e que eu trago amigos até hoje desta empresa. Não só eu, como meu marido também. Então fica aí uma dica para você, para que você possa refletir hoje, né? Na sua trajetória até aqui e como é que você vai agir daqui adiante também, tá bom? Um beijo, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha e vamos que vamos. Fica com Deus!